Esse relato que eu estou passando para vocês foi depois de uma viagem aí, mais ou menos de uns 1.200 quilômetros. Então deu para sentir bem o câmbio DCT na rodovia. Completamente diferente do desenvolvimento da moto com câmbio manual. Mas a minha 2019 manual é muito boa de tocar. Você bate as marchas, você mantém na rotação, você pode trabalhar com o motor meio que sempre cheio. Um problema que a gente viu, ou uma característica dele, é que conforme a rotação que você está, principalmente sexta marcha, né? Que na minha manual eu praticamente não uso a sexta marcha. Dá para contar nos dedos as vezes que eu usei a sexta marcha nesses 4, 5 anos que eu estava com a moto, né? Aqui ó, pessoal, aqui ó, quinta marcha 88, você sente o motor dando uma vibração, ó. Daí ela não baixa para quarta, você tem que vir aqui, ó, baixar, aí o motor fica cheio, daí ele responde. Mas logo, se você manter a mão desse jeito, ele já vai pular para quinta marcha. Então, um problema que a gente percebeu bastante, quando ela entra na sexta marcha, a moto fica vibrando, vibra e vibra bastante. Ó, aqui tá apanhando, ó, subiu para quinta marcha 89. Quero subir um pouquinho a aceleração, a moto apanha, fica um negócio chato, começa a vibrar. Aí se eu baixar a marcha, ó, aí sim, daí ela responde. Só que se você baixar a marcha, muitas vezes teria que dar a mão para fazer o giro subir, senão ela vai entrar na quinta, logo em seguida, ou depois de um tempinho, e daí ela vai voltar já a ficar manca de novo, e daí vai ficar te incomodando. Ou você quer acelerar em sexta marcha, a moto vibra demais, ela vibra bastante, coisa que a 2019 você não percebia nenhum tipo de vibração ao pilotar. E nessa aqui, tanto a Garupa tá falando sobre isso, fala, cara, a impressão que essa moto vibra muito. Então, e eu tô achando que realmente é característico dela. Se você não deixar o motor cheio, ele vai começar a vibrar. E daí isso daí acaba sendo um incômodo para você, tá? Então é um ponto bem complicadinho do câmbio automático. A outra coisa também que nesses 1.200 km rodados, é um pouco mais na verdade, é que o consumo dela também foi maior do que as outras duas NCs que estavam viajando comigo, que eram câmbios manuais. Uma delas 2023, mesma versão que essa aqui, 2023 ou 2021, não lembro bem, a mesma versão, só que manual, e uma outra, a versão igual da minha 2019 manual, que essa estava fazendo uma média bem maior. Aonde essa aqui estava fazendo 22, 23, a dele fez 25, onde essa aqui fez 27, a versão 2019 dele fez 31, então com uma economia bem maior. Então o câmbio DCT é complicado em algumas situações aí, você não tem a moto tão na mão, ele vai decidir o momento da troca, ele vai definir o giro, aí a explosão da aceleração às vezes não é tão imediato, então você vai ter que estar trabalhando e baixando marcha, aí daí você consegue. Então se você baixar a marcha ali e der mão, aí ela desenvolve como uma NC praticamente normal. Eu estou pilotando no modo Sport. Tentei rodar no modo Standard, mas achei que dela ficou muito, mas muito manca. Eu estou com muito peso, estou com os dois baús laterais, estão razoavelmente pesados. O baú traseiro também tem bastante coisa. Tá, eu, piloto, leve, peso peno, 64 quilos, essa faixa, 63. A namorada também leve, peso pluma, aí vai pesar uns, talvez, 50 quilos, né? Então bem magrinha. Então quer dizer, peso de piloto e garupa não é tanto, mas já com a somatória de todo o conjunto, sim, influencia. Ah, baú frontal também tem bastante coisa, então a moto tá bem carregada. Forte, né? Dá 100 por hora, sexta marcha, aí ela tá nos 3.000 giros, se der mão ela ou vibra bastantinho, né? Aí ela demora para desenvolver, certo? Seria baixar a marcha aqui na borboleta, e daí ela responde mais rápido, né? Então às vezes você tem que baixar uma ou duas marchas. Então o câmbio DCT vai acabar sendo dessa forma, e nem sempre ela vai estar no giro adequado ali para retomada ou para o consumo. Ela vai definir, né? Então muitas vezes não vai estar conforme a sua vontade. Isso a gente vai perceber também quando a gente estiver ali na serra,
pegando um trecho de subida para fazer as ultrapassagens. Agora eu estou em quinta marcha, 90 por hora. Aí se você quer que ela fique espertinha para dar a mão, se você acelerar, ela demora um pouquinho. Dependendo da rotação que ela está ali acima dos 3.500 RPM, às vezes ela responde melhor, né? Mas se você quiser mesmo que ela responda, tem que baixar a marcha, não tem jeito. Aí você tem que ir na borboletinha aqui e baixar a mão. Ó, tá em quinta, 80 por hora. Ó, se der a mão ela apanha um pouquinho, mas agora tá complicado. Não é um bom momento para mostrar. Tô indo no modo esporte, que daí tô com uma NC inteira, né? A NC já não é muito forte. Se deixar lá no standard, você fica com meia NC. Então, aí a potência dela cai muito. Porque a gente está bem carregado. Ó, sexta marcha, quero dar a mão para acelerar, não vai bem. Baixo a marcha, na mesma aceleração, aí você sente que o motor enche, daí ele responde. Então você tem que estar trabalhando ali a borboleta, é bem comum ser necessário você fazer isso daí em algumas situações de ultrapassagem, ou praticamente em todas elas quase, se você quiser uma resposta mais rápida. Sexta marcha, 110 por hora, me dá a impressão que a moto fica vibrando um monte aqui, o guidão. Às vezes se você mudar o giro, muda. Mas dependendo da situação aqui que você está, velocidade versus RPM, você sente esse desconforto aqui, ó, como se fosse uma vibração bem grande. Então é um ponto aí também que na câmbio manual, como eu sempre estava com um giro mais linear no motor, eu não senti esse desconforto. Ó, agora ela baixou para quinta. Ó. Aí ela já levantou o giro e tal, aqui ela já ficou mais confortável. Mas você nunca sabe quando ela vai trocar, né? Você tem uma ideia, um parâmetro ali, caso do giro e tal, da tocada, mas não é preciso essa informação. Bom, quinta marcha, 85 por hora, modo esporte, vamos ver, ó. Quero dar a mão para ultrapassar, falta um pouquinho, baixa a marcha, acelera, daí ela desenvolve. Mas baixou, tá em quarta, daí nesse giro que ela tá aqui dos 4.000, ela já fica normal, pertinho. Agora já subiu para quinta, ó, a 96, então se der mão aqui já não vai ficar tão esperto. Aí teria que baixar a marcha de novo. Mas é isso. Aí pessoal, chegando perto do caminhão, quero ultrapassar, vou querer dar a mão, ó, ela apanha, ela vibra. Tem que vir, dar a marcha, aí deu mão, ó, daí ela acelera rapidinho. Então é basicamente isso aqui que você vai ter que fazer durante o seu trajeto. Se chegar um carro ali atrás da moto colocando pressão, e você está numa velocidade de cruzeiro, por exemplo, uma velocidade boa, e você precisa acelerar para dar uma distanciada dele, só dar a mão no acelerador não é o bastante. Muitas vezes não, pelo menos no meu caso não está sendo. Você vai ter que bater marcha para baixo para fazer o motor encher. E essas coisas normalmente vão fazendo com que o consumo da moto se torne maior, né? Que ela passe a consumir mais combustível. Você está fazendo reduzidas e acelerações mais bruscas, ou abrindo mais o acelerador, ó, que apanhou, baixo marcha, aí sim, aí você sente o motor rodar liso, você percebe bem o giro aumentando. Agora na volta lá de Timbé do Sul, Serra da Rocinha, também Pindelata aqui no esporte, tá? O consumo foi bem maior. Também não sei se as gasolinas que a gente andou colocando, a primeira que bagunçou tudo, eu achei bem duvidosa. Era um posto sem bandeira. Coincidência ou não, a média da moto baixou muito. Ela fechou em 20, 21, coisa que não deveria ter acontecido. Então cuidado quando você for abastecer. Na situação de emergência, sempre falo para vocês, né? Sempre comento. Não deixe para abastecer quando você está chegando na reserva. Não deixe chegar muito perto do limite, porque daí você não tem como escolher o posto. Vai ser aquele que aparecer, beleza? Então não sei se a média foi em função de uma gasolina ruim, ou se é esse aumento de álcool na mistura. Então temos que cuidar com isso daí. Ok, pessoal? Aí, pessoal, tô dando mão, ela não desenvolve muito bem. Baixei marcha, aí sim, ela vai embora.
Aí dá para fazer uma ultrapassagem com segurança. Só a título de comparação, pessoal, agora eu coloquei ela aqui no modo Standard, tá? Aí a potência ela fica na metade. Então, se traduzir isso aqui, ela seria quase uma Twister, ó. Dei mão, ela apanha um pouco, vai, mas se eu baixar a marcha, daí ela obedece. Então, se você está viajando muito carregado, bagagem, garupa, o Standard ele é um modo mais econômico, mas vai fazer talvez com que a sua moto apanhe mais, ó. Porque aqui eu estou a 70 por hora, quinta marcha, daí você sente o motor meio que apanhando, daí não fica tão legal. Por quê? Porque ela já não é mais uma 700 cilindrada. Agora acho que a potência dela, como falei, se compara a uma Twister, né? Uma 350, que vai bem também, mas se você tiver leve. Já carregadão é meio complicado, vai apanhar um tanto, né? Então, principalmente se você quiser dar mão para fazer ultrapassagem, daí fica mais difícil. Então, você indo no modo Sport, ela vai ficar mais espertinha, né? Vai te dar mais segurança, tanto para você ultrapassar, quanto para você poder distanciar de algum veículo que esteja na tua cola, né? Aí você tem uma resposta mais rápida. Ó, deu mão, você vê que ela sofre um pouco, ela apanha. Agora, se eu passar ela para o modo Sport e der mão, ó, ela já responde diferente, ela já responde mais rápido. Então é isso que a gente tem que se atentar aí quando a gente fala que a NC é manca, realmente. A DCT ela é meio manca. Pior ainda se a gente deixar ela nos modos de pilotagem não muito em conformidade com o seu peso, com o trajeto, se você está num trecho de serra, subida, tudo isso vai influenciar bastante. Deixa para mim nos comentários como é que é o seu padrão de pilotagem, quando você está rodando garupado, quando você está viajando, quando você está com peso, você vai sempre no Sport, vai no Standard, de repente o User, você configura ele um pouquinho diferente. E aí, quais que são suas impressões durante as suas viagens, em relação ao seu peso também, né? A carga da moto. Só para a gente finalizar o vídeo, pessoal, quando eu falo meio manca, assim, então é principalmente porque a gente não consegue estar naquela rotação ideal de trabalho do motor, né? Então vai ter alguns momentos que a rotação vai estar mais baixa ou mais alta. O problema é quando você está com a rotação mais baixa, isso vai gerar um pouco mais de vibração na moto, porque daí parece que o motor está apanhando. É a mesma coisa que você pegar a sua moto manual, jogar lá na sexta marcha e tá ali com ela a 70 por hora. O motor vai ficar dando aquele soquinho, aquelas pequenas vibrações, né? Isso pode te gerar um certo desconforto. E principalmente em situações de ultrapassagem, que você vai estar com um giro muito baixo, e daí você vai dar a mão para querer acelerar e ela vai ter aquele delay, ela não vai estar com o motor cheio na rotação ideal. Então, se você gosta de respostas rápidas, mais instantâneas, o câmbio DCT provavelmente não vai te entregar isso, salvo que você sempre esteja trabalhando no máximo do giro, se dê mão aberta, porque daí ela vai subir muito rápido e aí sim ela vai responder de uma maneira bem eficiente. Do contrário, você vai ter que trabalhar bastante ali as trocas manuais através das borboletas. Não que isso também venha a ser um problema, mas vocês viram que se você baixar a marcha na borboleta e não abrir a mão, daqui um tempinho, muitas vezes ela já vai subir a marcha, porque ela vai estar naquele tempo de troca dela. Se você abrir a mão, ela vai entender que você está querendo acelerar forte. Aí ela vai retardar. Mas se não, do contrário, ela vai antecipar essas trocas. E daí ela vai ficar manca do mesmo jeito. E daí você vai ter que baixar a marcha de novo. Ok? Espero que esse vídeo tenha tirado algumas das suas dúvidas, que eu tenha conseguido transmitir esse conteúdo para vocês. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, comenta, compartilha, que isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e que ele agrega algum tipo de informações para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!